Bom dia, queridos. Paz, vamos começar a nossa aula, então. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos, ó Pai, aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar e Te agradecer nessa manhã, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos, ó Deus, que nada foge ao Teu controle. Tu és absolutamente soberano sobre todas as coisas, ó Pai, que acontecem na nossa vida, que acontecem nesse planeta, nesse universo, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, queremos agora, Senhor, entregar as nossas vidas diante do Teu altar como um sacrifício vivo, Senhor. Senhor, que o Senhor visite as nossas casas agora, os nossos lares, cada um, ó Pai, que está aqui, cada um, ó Deus, que não pôde entrar, que o Senhor conhece os corações, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja fazendo a Tua obra de transformação no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, na nossa vontade, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, neste dia, estar mais parecidos com o Senhor, ó Deus, para que nesse dia, ó Pai, nós possamos Te obedecer, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus eu oro e eu Te agradeço. Amém. Queridos, vamos lá? Hoje nós vamos então caminhar com a aliança do Senhor, né, na vida do seu povo, e nós vamos hoje para Jacó, Isaac e Jacó. Eu vou me demorar um pouco mais com Jacó, né, porque tem alguns detalhes para nós vermos ali, mas se vocês quiserem ir me acompanhando aqui ao longo do que eu estou falando, nós vamos partir então de Gênesis. O nosso texto base hoje parte do capítulo 17 de Gênesis. Mas antes de eu chegar lá, quero só fazer aqui um apanhado geral com vocês para nós nos situarmos, para nós compreendermos aqui onde que nós estamos, né? Então nós vimos a semana passada aí a aliança com Abraão, vimos ela em detalhes. E, recapitulando então, Abraão, queridos, ele está com 75 anos de idade quando ele recebe os termos da aliança do Senhor com ele. Aonde está isso? Gênesis 12, 4. Alguns versículos eu não vou ler, tá, queridos, para nós ganharmos tempo. Já no capítulo 16 de Gênesis, lá no versículo 16 também, nós vemos que quando Ismael nasce, Ismael é filho de Agar, né? Tem essa história toda de que o tempo passa, ele está com 75 anos, ele recebe a promessa de um filho, aí lá no meio do caminho, a Sara decide, junto com Abraão, para que ele tenha um filho com a serva, porque ela era estéril. Ismael, quando nasce, Abraão está com 86 anos, ok? Indo agora para o capítulo 17, diz assim o versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ok? Então Abraão aqui está agora no capítulo 17 com 99 anos. E detalhe, Isaac ainda não nasceu, tá? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso, que já já nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, que Abraão recebe a promessa de um filho quando ele está com 75 anos. Mas Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Então Deus, ele nos dá a palavra, mas o tempo dele nem sempre é aquele quando ele deu aquela palavra, né? Quando ele fez a promessa. E aí ele revela, Deus, na verdade, vai revelar para Abraão o nome desse filho. Está lá no capítulo 17, versículo 21, que diz assim: A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque. Olha o que ele diz aqui. O qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então ele revela para Abraão que o nome do filho é Isaac. E quando Abraão está ali naquele momento recebendo a visitação do Senhor, ele está com 99 anos. E Deus diz que daqui a 1 ano Isaac nasceria, né? Então o que a gente entende desse texto? Que Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, eu não elegi Ismael para a aliança. Ismael foi uma atitude humana sua, foi humana, tá? Que eu permiti, Deus permitiu.
mas a minha aliança não é com Ismael. A minha aliança é com o teu filho, que vai nascer de Sara, e ele vai se chamar Isaque. Então, esse é o quê? Isso a gente vê que Deus, ele tem o quê? Ele tem a sua vontade perfeita, estabelecida de maneira perfeita na nossa vida. E nós temos o quê? Nós temos que caminhar com Deus para que nós o quê? Possamos fazer a vontade perfeita de Deus na nossa vida. Porque entrar numa vontade que não é perfeita, como foi o caso de Isaque, na sua soberania, Deus permitiu. Deus deixou, ele podia não ter permitido, mas ele permitiu. Mas isso acarretou uma série de problemas na descendência de Abraão que vem até os dias de hoje, né? Bom, passando para o capítulo 18 agora de Gênesis, vamos passar para Gênesis 18. Diz assim o versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ele apareceu de novo, logo após esse aparecimento do capítulo 17, porque aqui Abraão continua com 99 anos, né? Então, novamente, o Senhor aqui aparece. E aí, no versículo 2, a gente vê assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens, olha lá, 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Bom, queridos, aqui só queria parar um pouquinho para a gente entender que apareceu ali o Senhor e 2 anjos com ele. Se você olhar ao longo do capítulo, isso fica bem claro, né? Que nós não vamos ver. Mas nós temos um fato interessante aqui. O Senhor apareceu a Abraão como homem, tá, queridos? Como um ser humano. Só que a Bíblia, ela vai dizer, lá em João 1,18, assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Está falando aqui do Pai. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Êxodo capítulo 33, 20, vai dizer assim, acrescentou, é Deus falando para Moisés, tá? Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. O que significa isso? Significa que o Pai, ninguém jamais viu, e continuou vivo, não tem como ver o Pai. Quem revela o Pai é o Filho. Então, muito provavelmente aqui o que nós temos, certamente dizendo, é uma teofania. E se nós quisermos dar um outro nome, uma cristofania. O que seria isso? Um aparecimento do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, é o Senhor Jesus que está ali, diante de Abraão, junto com os 2 anjos, né? Então, é muito maravilhoso isso. Por quê? Porque Abraão está recebendo a revelação de quem é o Filho, e o próprio Filho aparece para ele, né? E nós vemos então ali, continuando o capítulo 18, dos versículos de 6 a 8, que o que acontece? Abraão oferece um banquete para o Senhor. E quando nós olhamos os termos aqui desse banquete, que está entre os versículos 6 e 8, nós vemos que é um banquete régio. O que Abraão está oferecendo ali não é qualquer refeição. Ele está oferecendo a refeição de um servo, olha só, que fez uma aliança com um soberano Senhor, e logo depois de se cortar a aliança, nós vimos isso semana passada, o que eles fazem? Eles comem juntos. Ah? E o servo oferece essa aliança que ele fez com o seu Senhor. É o que está acontecendo aqui. Tá? É a refeição que Abraão oferece ao aparecimento do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus ali na frente dele, para que eles possam comer juntos. No original, tá? A gente vê claramente que Abraão tomou essa refeição junto com eles. Ok, queridos? Então é a refeição para reafirmar essa aliança. Por quê? Porque o Senhor já vai dizer ali que Abraão já vai ter esse filho, vai nascer daqui a 1 ano, né? Vamos para o versículo 14, então, do capítulo 18 de Gênesis, que diz assim: acaso ali Deus, já logo após a refeição, já falou, Abraão, você terá o filho no tempo determinado, ok? Então, quando ele diz isso, lá no versículo 10,
certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara está escutando isso, e ela meio que deu risada, né? Porque ela fala, como é possível isso? 90 anos, já não tenho mais regras, como é que eu vou ter um filho? Sara ficou meio que naquela situação, né? E aí o versículo 14, vamos entender aqui. Acaso, olha o que ele fala para Abraão e para Sara, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Queridos, a coisa demasiadamente difícil, ou seja, o que Deus está dizendo, não há nada que está além do meu poder de fazer, tá? Não há nada que eu não possa fazer, não há nada extraordinário que nós possamos julgar que seja impossível de acontecer. Deus é o Deus dos impossíveis. Vou ler para vocês aqui Jeremias 32, versículo 17 e 27. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu grande braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. É a mesma palavra. Eis, aí versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E olha lá Lucas 1:37, né? A respeito do nascimento de Jesus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, queridos, o que a gente aprende aqui, mais uma lição que a Bíblia está nos ensinando. Não há nada impossível para Deus. O Senhor é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Então, se tem alguma coisa na tua vida e na minha vida, que nós, humanamente, porque os nossos olhos são humanos, né? Nossa mente é muito limitada. Se humanamente nós estamos achando que isso é impossível de acontecer, nada é impossível para o Senhor. E no tempo determinado, Deus cumpre a sua palavra. No tempo determinado, Deus cumpre as suas promessas. Essa é a palavra que Deus está dando a Abraão. Vamos para o capítulo 21 agora, queridos. Vamos dar um pulo aí. 21 de Gênesis, ok? Bom, dos versículos de 1 a 5, o que a gente vê aqui? Abraão está com 100 anos quando Isaque nasceu. Olha o versículo 4 do capítulo 21. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Abraão, então, coloca o quê em Isaque? A marca da aliança. Porque ele sabia que Isaque, embora todos os homens tinham que ser circuncidados, né? Mas a marca estava em Isaque. Então, ali é o filho da promessa, da aliança. Queridos, lá no capítulo 25, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que Abraão morreu com 175 anos, ok? Isaque tinha 75 anos quando Abraão morreu, tá? E Jacó, que é filho de Isaque, já estava com 15 anos, ok? Quando Abraão faleceu. Jacó e Esaú, nós vamos chegar lá depois. Isaque, queridos, vamos para o capítulo 25 agora. Vai para frente aí. Capítulo 25, versículo 20, diz assim. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Rebeca, irmã de Labão. Tá? Quantos anos tinha Jacó quando ele se casou com Rebeca? 40 anos, ok? E aí, se você for um pouquinho mais para frente, capítulo 25 ainda, vamos para o versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, assim como Sara, ok, queridos? E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concedeu. Vai para o versículo 26. Depois nasceu o irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Está falando do nascimento deles, tá? Por isso lhe chamaram Jacó.
Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Mais uma vez, o que a gente vê aqui, queridos? Quando ele começa a orar por sua esposa, Isaque, porque Rebeca era estéril, ele ora por 20 anos. Ele casou-se com Rebeca com 40 anos. E Jacó nasceu quando ele tinha 60. Então, vocês, mais uma vez, nós estamos vendo aqui que a promessa do Senhor, a palavra do Senhor se cumpre no tempo dele, e não no nosso tempo. É o tempo perfeito de Deus. E o interessante é que, assim como Sara, Rebeca também era estéril. Para quê? Para não ficar dúvidas para esses patriarcas que quem cumpre a aliança é Deus. Quem faz a promessa é Ele. Quem tem a soberania de fazer as coisas acontecerem é Ele. Então, muitas vezes, Deus permite que as coisas fiquem bem difíceis na nossa vida. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste. Foi o que aconteceu aqui na vida também de Isaque, quando Jacó nasceu. Agora sim, queridos, aliança de Deus com Isaque. Vamos para o capítulo 26. Vamos lá. De Gênesis. Eu vou ler os versículos de 1 a 6, certo? Capítulo 26, de 1 a 6. Sobrevindo fome à terra de Canaã, certo? Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Olha aqui os termos da aliança com Isaque, queridos, está aparecendo aqui. E te abençoarei, estou no versículo 3, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque parte, então, dali de Canaã. Por quê? Porque havia fome na terra, seca. A terra de Canaã estava com problemas, não produzia mais. Ok? Isaque, com medo de que a sua família, o seu gado, os seus pertences passariam fome, ele sai dali, pega toda a sua comitiva. E ele vai em direção a Gerar, mas quando o Senhor aparece para ele e fala para ele não ir para o Egito, nós entendemos claramente que Isaque está indo para onde? Ele está indo para o delta do Nilo. Por quê? Ali no Egito. Porque é uma região fértil, é uma região próspera e ali tem água. Ok? Mas Deus o impede. Gerar, queridos, na verdade, onde Deus manda Isaque parar, fala para ele, você vai parar em Gerar. Onde é Gerar? Gerar é onde atualmente está a faixa de Gaza, ok? É na fronteira, é Israel na fronteira com o Egito. Na verdade, é ali no litoral do mar Mediterrâneo. É uma faixa litorânea ali grande. É ali que fica Gerar. E Deus fala, você vai parar ali. Por quê, queridos? Porque Deus está dizendo assim para Isaque, não vá atrás das riquezas do Egito. Fique na terra que eu te disser. Por quê? Porque apesar da seca que está acontecendo aí na terra de Canaã, eu continuarei te abençoando. Eu vou firmar uma aliança com você. Você será próspero dentro dessa terra que está seca, com problemas de fome. Então, não vá buscar riquezas, não vá buscar prosperidade aonde não tem a minha bênção. Fica na situação difícil aí que você está, porque Gerar também estava numa situação difícil, porque eu vou te abençoar aí, nesse lugar. É o que Deus está dizendo para Abraão, né? E aí, então, nós vemos Deus reafirmar os mesmos termos que Deus fez com Abraão. Ele reafirma essa aliança com Isaque. Me acompanha aqui rapidamente que eu só vou citar os textos, ok, queridos? Então vamos lá. Com Abraão,
capítulo 12, versículo 1, a posse de uma terra. Com Isaac, capítulo 26, 2, fica na terra. Olha lá. Com Abraão, capítulo 12, 2, eu te abençoarei. Com Isaac, capítulo 26, 3, eu te abençoarei. Com Abraão, capítulo 13, 15, te darei uma descendência. Com Isaac, capítulo 26, 3, te darei uma descendência. Com Abraão, capítulo 12, versículo 2, fazer dele uma grande nação. Vou fazer de ti uma grande nação. Com Isaac, capítulo 26, 3, te darei todas essas terras. Ou seja, farei uma grande nação também, né? Com Abraão, queridos, capítulo 15, 5, tua posteridade farei como as estrelas do céu. Com Isaac, capítulo 26, 4, tua posteridade será como as estrelas do céu. Vocês estão vendo aí que Deus está fazendo aliança com Isaac igual a que fez com Abraão? Com Abraão, capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com Isaac, capítulo 26, 4, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O que é que Isaac teria que fazer então? Obedecer. Qual é o termo que Isaac tem que fazer para Deus aí? Fica na terra, não vai para o Egito, me obedeça, fica aqui, porque aqui eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. E diz a palavra então que Isaac obedeceu. Obediência. Assim como Deus falou que Abraão teria que partir em obediência, Abraão diz para Isaac ficar em obediência. Abraão, você vai partir. Isaac, você vai ficar. Tem que me obedecer, né? Bom, Deus abençoou tanto Isaac naquele lugar, queridos, está nos versículos 13 e 14, que os filisteus, povos que viviam ali nos territórios de Gerar, tiveram inveja dele, de tanto que Deus o abençoou. No meio da seca, Deus abençoou Isaac naquele lugar, e ele prosperou, né? Versículo 23, queridos, do mesmo capítulo 26. Depois de algum tempo, Isaac saiu dali e ele foi habitar em Berseba, que também é dentro das terras de Canaã. Fica no deserto do Negueb, é o sul de Canaã, né? Mesmo lugar onde Abraão também viveu por muito tempo, inclusive com Isaac criança. A gente tem isso lá no capítulo 21. Capítulo 26, versículo 24. Vamos ler. Capítulo 26, versículo 24. Na mesma noite, Isaac já está em Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, Isaac, né? E tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac, olha, novamente falando com Isaac, como ele falou com Abraão: não temas, não tenha medo, eu sou teu escudo, eu sou teu protetor. Eu vou o quê? Reafirmar a minha aliança com você, e você terá uma grande descendência. Novamente Deus falando ali com Isaac. O que Isaac faz então no versículo 25? Levanta um altar. E é muito provável que ali Isaac ofereceu um sacrifício, viu, queridos? Aliança baseada em sacrifício. Sacrifício a Deus. Nós vemos isso no versículo 25. Queridos, lá no capítulo 35 de Gênesis, versículos 28 e 29, a Bíblia vai nos dizer que Isaac morreu com 180 anos, dentro da aliança do Senhor. Morreu farto em dias. E agora nós vamos para a aliança com Jacó, seu filho. Vimos que Isaac tinha 60 anos quando nasceu Esaú
e Jacó, os gêmeos, né? Uma sucessão de erros, de pecados, de iniquidades, de imaturidades, tá? De obras feitas na carne. Tudo isso aí aconteceu na vida de Jacó, ok? Então Jacó precisou receber o quê? Um tratamento, uma transformação especial de Deus na sua vida. Com Jacó, o tratamento foi um pouco diferente do que foi com Abraão e com Isaac. Deus também tratou com Abraão e com Isaac, mas com Jacó, algo maior foi feito. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Esaú, queridos, embora tivesse nascido, ele nasceu primeiro. Então ali, ele é o primogênito, ok? Diante do clã de Isaac, ele é o primogênito. Mas a Bíblia fala que Esaú, ele era profano e impuro. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A aliança de Deus, queridos, não era com Esaú. O coração de Esaú não pertencia a Deus. E nunca pertenceu. Ok? Ele nunca foi verdadeiramente convertido ao Senhor. Primeiro, ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Significa que ele não dava importância nem para o seu pai. Tá? Não respeitava nem mesmo o seu pai Isaac. Outra coisa, ele se casou com mulheres cananeias. E a Bíblia fala que isso trouxe espírito de amargura para o seu pai e para a sua mãe. Está lá em Gênesis 26, nos capítulos 34 e 30, dos versículos 34 e 35. Queridos, um filho que não obedece a Deus traz amargura de alma para o pai e para a mãe. Então, nós que estamos aqui, precisamos ser filhos que obedecem a Deus. Para trazer o quê? Bênção ao coração do pai e da mãe. Ele se casou também, Esaú, com uma terceira mulher. E essa era filha de Ismael. Não vou falar aqui que não é o caso, mas só vou citar. Tá? A descendência de Esaú se misturou com a descendência de Ismael. Bom, Esaú não era o filho escolhido. Tá? No capítulo 25, verso 23, a gente vê o quê? Que Jacó era o escolhido. Eu vou ler com vocês aqui, capítulo 25, verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Ele está falando para Isaac, tá? 2 povos nascidos de ti se dividirão. Ele está falando de Esaú e Jacó. Forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quem era o mais moço? Jacó. Quem era o mais velho? Esaú. Esaú servirá a Jacó. O que é isso? Em aliança está com Jacó, e não com Esaú, né? Bom, Jacó, queridos, por sua vez, também cometeu inúmeras iniquidades e pecados, mas o coração de Jacó não era profano e não era impuro como o de Esaú. Ele tinha uma outra disposição, mas ele também cometeu muitos pecados. A gente vê que Jacó, ele se aproveita do irmão que está com fome e ele pega a primogenitura ali do irmão, né? Ele foi ali astuto, ele se aproveitou disso humanamente falando. Então Jacó, mesmo sendo escolhido, comete vários pecados. Ele enganou seu pai idoso. Em todo o capítulo 27, a gente vê a trama de Rebeca para fazer Jacó se passar por Esaú e receber a bênção de Isaac. Então ele enganou o pai para receber a bênção. Tá? Ele teve, por causa disso, que fugir da ira do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. E ele teve que ir para longe do pai e da mãe, para terras estranhas, terras longínquas. Ele teve que sair debaixo do clã do seu pai e teve que ficar sozinho numa terra distante para receber o tratamento de Deus. Saiu da zona de conforto do pai e da mãe e Deus o levou para longe para que ele pudesse ser modificado, transformado, ser apto para receber a aliança de Deus, né? E ele não precisava
Jacó não precisava ter feito nada disso. Tudo isso foi humano, porque ele já era o filho escolhido do Senhor para receber a aliança. E aí o capítulo 28 diz que Jacó fugiu para Padã Arã. Padã Arã, queridos, é a região de Arã. Abraão morou por muito tempo ali. Fica hoje no sul da Turquia. Essa é a região de Padã Arã, né? Capítulo 28, dos versículos de 10 a 22, tá? Nós vemos que Jacó faz uma parada. E no meio do caminho, sozinho ali, ele deita e dorme. E ali ele tem um sonho, que na verdade, né, dos capítulos, versículos 13 a 17 aí, é uma visão que ele tem de Deus. Aonde Deus ali faz aliança com Jacó, naquele momento. Então, vamos para o capítulo 28, só vou ler alguns versículos, queridos. Versículo 12 diz assim, capítulo 28, 12. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse versículo no original hebraico diz que esta escada vinha do céu direcionada para a terra, certo, queridos? Então essa escada, ela vem de cima para baixo, ela vem do céu para a terra. O que significa isso? É Deus que está indo ao encontro de Jacó, não é Jacó que está indo ao encontro de Deus. Mais uma vez nós entendemos que Deus Deus é quem salva o ser humano, Deus é quem faz as promessas e Deus é quem cumpre. Tá? Versículo 12. Versículo 13, queridos, vamos lá. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Versículo 14, vou ler até o 15. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Estão vendo aqui que Deus faz aliança com Jacó? E são os mesmos termos da aliança com Abraão e com Isaque? Ele começa falando: eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, tá? Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, ou seja, eu sou o Deus da aliança. Ele está se revelando para Jacó. Nesse momento, Deus está o quê? Mostrando quem ele é, se revelando para Jacó. Jacó, Deus está dizendo: você é o herdeiro da minha aliança, tá? Ele está dizendo: te darei essa terra, olha lá, te darei descendentes, tá? E a tua descendência será como o pó da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo isso está nos versículos que nós lemos. E eu te abençoarei. Versículo 15. Eu quero me ater um pouquinho aqui no versículo 15. Olha lá, queridos. Deus começa falando assim para ele: eu estou com você. Eu quero trazer o versículo 15 para nós. Por isso que eu vou parar um pouquinho aqui. Deus está falando: Jacó, eu estou com você. Se nós olharmos Mateus, capítulo 28, tá? Versículo 20, principalmente a parte B, parte final do versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jacó, eu estou com você. Deus está dizendo para nós lá no Novo Testamento: eu estou convosco todos os dias. Tá? Segunda coisa que ele fala para Jacó, estou no versículo 15 ainda, tá? Do capítulo 28. Eu te guardarei, eu te darei proteção, tá? Eu sou o teu escudo,
Ninguém poderá te fazer mal, porque eu cuido de você. Vamos ler aqui, queridos, o que isso tem a ver com a nossa vida. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Está dizendo Paulo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Traz para a tua vida agora e para a minha vida. Eu te guardarei. Se Deus é comigo, quem é contra mim? O Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me protege. Deus fala assim para Jacó: eu te farei voltar. Você vai voltar. Você está indo para Padã Arã, mas você vai voltar para a tua casa, Jacó. A tua casa é Canaã. Vai muito além dessa Canaã que Deus está prometendo aqui para Jacó. Eu te farei voltar para casa. Olha o que o Senhor Jesus fala para nós em João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha aqui a nossa Canaã. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui através do que ele disse para Jacó? Vocês voltarão para casa, nós iremos para casa. Nossa casa não é aqui, irmãos. Nossa casa, nosso lar é a Canaã celestial, que Jesus está preparando para nós. E por fim, Deus diz assim para Jacó no versículo 15: não te desampararei, eu nunca te deixarei. Você não ficará desamparado. Olha a promessa aqui do Senhor em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte final. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, queridos, isso é uma promessa para Jacó, é uma promessa para nós, né? O Senhor está conosco, Ele nos guarda, Ele nos levará para casa em segurança, Canaã celestial, e Ele jamais vai nos desamparar nessa terra. Essa é a promessa do Senhor para nós. Bom, queridos, Jacó então precisa transformar o caráter, precisa transformar o caráter de Jacó. Mesmo sabendo que Jacó era, vamos lá, vamos fazer uma listinha aqui, oportunista, egoísta, mentiroso, fraco, arrogante, tudo isso aí era Jacó, fazia parte do caráter dele. Mesmo ele sendo assim, Deus o escolhe e o transforma. E eu quero agora, queridos, me aprofundar um pouco nisso aqui, para nós entendermos isso para a nossa vida, para mim e para a tua vida, né? Ao longo de muitos anos e de muito sofrimento e provações, Deus vai transformando o caráter de Jacó. Eu vou teologizar um pouquinho com vocês aqui, e vou usar alguns termos, tá? Através do cronos de Deus, tá? Ao longo de muitos cronos de Deus, ele vai o quê? Através desse cronos, ele vai permitindo crises. E essas crises vão nos transformando. O que é cronos, Sandra? Cronos é o tempo que nós vivemos. São as horas, os dias, os meses e os anos. Tá? O tempo que nós temos nessa terra. Então, ao longo de muitos cronos de crises. Que crises são essas? Crises são mudanças que Deus vai efetuando em nós através de provação, de sofrimento, de disciplina, de situações que muitas vezes nós temos que passar aqui e que nós, a princípio, não gostamos, mas nós precisamos passar por aquilo para que o nosso caráter seja moldado, transformado no caráter de Cristo, de Deus, né? Para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. Jacó não poderia alcançar aquilo que Deus tinha para ele, as promessas da aliança, se ele não fosse transformado ao longo de todos esses anos através das crises pela qual ele passou. A mesma coisa acontece na nossa vida, né?
responder a essas crises, tá? Ao longo do Cronos, ou seja, dos anos que Deus tem para nós, responder a essas crises ao longo do Cronos, da nossa vida, com obediência a Deus, responder a isso, por tudo que a gente passa, com obediência a Deus e com fé, ou seja, crendo no Senhor, né? Vai gerar o que em nós? Produz em nós frutos de virtudes que serão eternas, tá? É isso que Deus está fazendo na nossa vida, produzindo em nós frutos de virtudes que ficarão para a eternidade, para nós recebermos a coroa da vida, para nós reinarmos com Cristo, falando aí o português claro do que a Bíblia tem para nós, né? Jacó, então, queridos, ali, naquele lugar, ele chama aquele local onde Deus faz aliança com ele, ele chama aquele local de Betel, voltando aí para o capítulo 28, né? Betel significa casa de Deus, onde Deus apareceu para ele. Jacó, então, sai do local onde ele estava, passa por Betel, essa localização onde ele recebe a aliança, e ele chega em Padã Arã, ok? Ele andou um longo caminho até chegar em Padã Arã. Padã Arã, queridos, é um local peculiar, porque ali, quem está naquele local? Naquele local está Labão. Quem é Labão? Labão é irmão de Rebeca, da mãe do Jacó. Ela manda ele para lá, para a casa do irmão dele, ok? Ali estão também, já estou no capítulo 29, Raquel e Lia, as filhas de Labão. E a Bíblia vai dizer, então, que Jacó, quando chega ali, se apaixona por Raquel, ok? Mas, vamos lá, ele chega para Labão e quer se casar com Raquel. Estou no capítulo 29. Aí diz assim o versículo 18, 29 e 18. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Ela era mais moça, mais jovem, Raquel. E Labão aceita, só que Labão está enganando Jacó. A gente sabe disso, né? E, queridos, trabalhar, servir, significa o seguinte, que Jacó trabalhou para Labão como servo, como escravo, não recebeu nada. Ele só tinha pouso e comida, só. Foi assim que Jacó serviu a Labão. Labão, queridos, era um enganador, tá? Ele era um mentiroso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai enganar Jacó, dizendo que ao final de 7 anos vai dar a ele Raquel. Eu vou parar aqui, vou falar só mais um pouquinho e vou parar, porque ainda tem muitas coisas para falar sobre Jacó até a gente seguir com a aliança. Mas vamos mais um pouquinho aqui, queridos. Dos versículos 21 ao 23, do capítulo 29 de Gênesis, terminou os 7 anos. E Labão oferece um banquete. É o banquete do casamento. Esse banquete, queridos, para começo de conversa, um casamento, nos termos dessa época, durava 7 dias. Então foram 7 dias de banquete que Labão oferece para que Jacó se case. Dentro desses 7 dias, o que Labão fez? Embriagou Jacó. Jacó entrou na bebedeira por 7 dias. E ao final desse período, então, na calada da noite, Lia, então, já casada agora com Jacó, vai para sua tenda. E ali ele coabita com Lia, sem saber que é ela, porque ela está com um véu. E você tem que pensar que está de noite. E lá não tinha o quê? A CPFL, luz. E outra coisa, Jacó estava bêbado. Olha só o que acontece com ele. Versículo 25, do capítulo 29. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor de Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita.
Decorrida a semana desta, ou seja, depois de uma semana, dar-te-emos também a outra, a Raquel, ok? Pelo trabalho de mais 7 anos. Muito bem, você quer a Raquel? Daqui 7 dias eu te dou ela. Só que você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Ou seja, você vai me servir por mais 7 anos. E Jacó aceitou esses termos, né, queridos? Então a gente vê que do mesmo jeito que Jacó enganou a seu pai, ele foi enganado por Labão. Deus permitiu tudo isso. Tudo isso foi pecado, certo, queridos? Mas Deus permitiu. Porque nessa permissão, Deus está trabalhando o caráter de Jacó. Ele serviu a Labão como um escravo por 14 anos. Dentro desses 14 anos, Deus está trabalhando na vida de Jacó. Fora isso, ele ainda trabalhou para Jacó, e agora sim trabalhando, né, com salário, por mais 6 anos. Então, ao todo, Jacó ficou nas mãos de Labão 20 anos. E dentro desse período, Deus foi, através dessas crises, desse sofrimento e dessas provações, trabalhando o caráter de Jacó. Interessante aqui, queridos, que a gente vê que Jacó casou-se enganado com Lia. Ele não queria se casar com Lia, mas Lia é a mãe de Judá, ok? Olha como que Deus pega, né, tudo isso que Jacó enfrentou, e ele mostra para Jacó que o plano perfeito dele está ali, no casamento dele com a Lia. Porque Judá é justamente da onde vem Jesus. Abençoarei todas as nações da terra. As nações da terra serão abençoadas através da descendência de Lia, que é a mãe de Judá. Então, nisso, a gente vê a mão de Deus conduzindo Jacó. Embora Jacó humanamente quisesse casar com Raquel, a vontade perfeita de Deus era com Lia. Ok? A gente entende aqui, então, queridos, finalizando, que os 12 filhos que Jacó teve estavam dentro da aliança de Deus. Os 12 faziam parte da aliança de Deus, tá? Então vamos entender, vamos lá, para a gente fechar essa aula. Com Adão e com Noé, Deus faz aliança. Multiplicai, povoai a terra, governe sobre a minha criação. Vocês vão realizar mandato social, mandato cultural, mandato espiritual. Com Abraão e com Isaac e com Jacó, Deus faz o quê? Deus vai especificar a aliança. Abençoarei você, te darei um descendente, lhe darei uma terra, te farei uma grande nação, abençoarei todas as nações da terra através de você. Abraão, Isaac e Jacó. Com Judá, a aliança vai ficar mais específica. É o que nós vamos ver depois, tá? Ela vai o quê? Deus vai mostrando a linhagem através dele. Então, queridos, a aliança que Deus faz, lá atrás, ele vai o quê? Ele vai cada vez mais revelando para o seu povo, revelando para que vá se tornando cada vez mais claro quando nós vamos nos conduzindo através da vida desses homens, até chegar em nós, ok? Dessa maneira, então, queridos, nós vemos o quê? Que apesar de Jacó ser pecador, ter todos aqueles traços ruins, horríveis de caráter, Deus não desiste dele. Deus, através desse homem, o transforma, o molda, para que ele esteja apto, para que ele seja tornado justo, para receber os termos da aliança do Senhor. Amém? Eu vou parar aqui. A partir da semana que vem, nós vamos continuar, porque nós vamos ver que tem mais um fato muito importante que precisa acontecer na vida de Jacó. Ele precisa fazer um conserto, tá? Precisa ter perdão de pecados não confessados na vida dele. Não dá, já estou me adiantando, para nós termos uma aliança com Deus se nós não confessarmos os nossos pecados. Então eu quero encerrar só fechando essa aula dizendo o seguinte: Deus é quem faz conosco a aliança. Deus é quem cumpre os seus propósitos na nossa vida. Nós temos que obedecê-lo, seguir o caminho e seguir o quê? Os propósitos dele para nós.
Nós temos que responder a Deus com obediência, porque Deus promete estar conosco, não nos abandonar, nos levar para casa, que Ele está preparando para nós, e cuidar de nós enquanto nós estivermos nessa terra. Amém, queridos? Vamos encerrar, então? Vamos ter uma palavra de oração? Pastor Sidney, por favor, conduz-nos nessa oração final. Amém? Sim. Deus querido, nós te agradecemos, Pai, porque os teus planos não são caprichos de alguém que não tem o que fazer. Nós sabemos muito bem que os teus planos são planos eternos, e eles cumprem rigorosamente, ó Deus, um cronograma que da eternidade até os nossos dias. Amém. Ou seja, na vida daqueles que o Senhor chama. E por isso que nós temos aprendido, Senhor, às vezes até as duras penas, que fazer a tua vontade, Senhor, é o caminho daqueles que te conhecem. Amém. Podemos dizer que somos ignorantes dessa realidade, entre tantas outras que nós aprendemos na tua palavra, inclusive na vida desses personagens que fazem parte da história da redenção. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, Pai. Te louvamos pela presença do teu Espírito Santo, que nos infunde essa palavra, e através dessa palavra-chave, Senhor, que é a aliança que o Senhor tem conosco, a gente começa a entender que todas as coisas que nos concernem fazem sentido. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nessa manhã a entendermos os teus planos para as nossas vidas, e de uma maneira clara também, entrarmos numa aliança também da nossa parte com o Senhor. Uma aliança de obediência, uma aliança de prazer, porque sabemos que quando te servimos, ó Deus, não se trata de cumprirmos rituais, mas de vivermos prazerosamente na presença de alguém que cuida da gente, e que de uma forma muito especial sabe melhor do que a gente precisa do que nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a crermos nisso, ajuda-nos a descobrirmos, ó Deus, os teus planos para as nossas vidas, e ajuda-nos a estarmos em plena comunhão, em sintonia fina com o Senhor. Através da palavra, através da gratidão, e mesmo às vezes por momentos de sofrimentos e dificuldades que passamos, porque por elas e por eles a gente aprende a confiar mais em Ti. Aceita a nossa gratidão nessa manhã. Te louvamos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos.